Hoje nós queremos iniciar uma nova série de mensagens com o tema Lidere, e lidere porque você foi criado para fazer a diferença. Talvez você viu essa palavra durante essa semana ou alguns dias já na cidade de Londrina, porque a Associação Comercial e Industrial de Londrina, em comemoração dos seus 70 anos, está fazendo um evento de liderança, se eu não me engano, não sei se essa semana, agora, eles estão realizando um evento de liderança. Mas quando a equipe pastoral sentiu a direção de Deus, de ministrarmos todo um mês sobre a questão de liderança na vida da igreja, isso foi alguns meses atrás, algumas semanas atrás. Então, foi muito antes da gente ver que a Associação Comercial de Londrina, Industrial de Londrina, estava com essa iniciativa. E por que Deus tem colocado isso no nosso coração? Bom, eu quero dizer para você, existem momentos que nós ministramos à igreja sobre aquilo que Deus tem para nós, sobre como Deus realmente age na nossa vida, em circunstâncias, nas nossas necessidades, no nosso clamor. Mas existem momentos que nós ministramos sobre aquilo que Deus quer fazer em nossa vida e através de nós para abençoar outras pessoas. E é interessante que nesse processo, em que nós vivemos o agir de Deus em nós e através de nós, que somos canais de Deus para a nossa geração, nós também recebemos muito no processo. Não há nada que eu e você entreguemos para outras pessoas que Deus ao mesmo tempo não esteja dando a nós. Quando você entrega amor às outras pessoas, Deus está dando a você amor. Quando você entrega inspiração na fé para outras pessoas, Deus está fortalecendo a sua fé. Quando você entrega realmente a uma outra pessoa o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Deus para as pessoas, ela também está sendo firmada no seu coração. Então não há nada que nós vivamos ou façamos no reino de Deus que ao mesmo tempo que nós estejamos entregando para alguém, nós não estejamos também recebendo e sendo abençoados. Agora, por que esse tema? Bom, há uma crise de liderança em todos os setores da sociedade e isso é no mundo todo. Se você tem lido materiais a respeito, se você tem lido as pessoas que tratam sobre liderança, sociólogos, antropólogos, há uma crise em todo o mundo. E na igreja, no reino de Deus, não é diferente. O reino de Deus poderia ir avante, de uma forma muito mais eficaz, mais eficiente, mais rápida. Aliás, nós deveríamos nos preocupar com isso, porque Jesus que diz que um dos sinais da sua vinda é que o Evangelho seria pregado a todas as nações da terra. A igreja pode adiantar a vinda de Jesus, se todos nós nos devotarmos a pregar o Evangelho até os confins da terra. A obra de Deus iria acontecer muito mais rapidamente, ou mais efetiva pelo menos, na vida das nações, na vida das pessoas, se a sua igreja se mobilizasse em liderança. Deus me deu alguns anos atrás o privilégio de estudar com um líder da igreja de Singapura, chamado Dr. Isaac Lin. E ele dizia uma frase para nós, ele dizia: Deus muda o curso da história através da seleção de homens e mulheres que agem em seu nome. Deus, para mudar o curso da história, sempre vai levantar pessoas que vão agir no seu nome. E se você olhar a história da humanidade, ou mesmo a história da igreja, você verá isso. Se você olha para a história bíblica, Deus levantou um homem chamado Abrão, para constituir uma nação na terra, que fosse luz para todas as demais nações, e que através dessa nação viesse o seu filho unigênito, descendente desta nação, para que fosse o salvador de toda a humanidade. Deus levantou um homem chamado José, que no maior império humano da época, o maior império, a maior nação, a mais poderosa da sua época, se tornasse então o governador dessa nação, para que muitos povos não perecessem de fome num período de escassez. Deus levantou Moisés para libertar o seu povo, libertar o povo da escravidão de 400 anos debaixo da escravidão no Egito. Às vezes eu me pergunto, puxa Deus, o Senhor não poderia fazer essas coisas sozinho? O Senhor poderia fazer sozinho, o Senhor poderia mandar um anjo, mas o método de Deus é usar pessoas. Ele levanta pessoas para abençoar outras pessoas. Ele levanta pessoas para fazerem diferença na sua geração. Deus levantou Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém. Ele precisou levantar um homem que estava no Império Persa, atravessar toda uma região, uma viagem longa demais naquela época, para que alguém mobilizasse pessoas e recursos para reconstruir a cidade de Jerusalém, especificamente os seus muros. Deus levantou o apóstolo Paulo, alguém com uma mente, uma cultura helenística, para poder evangelizar as nações gentias, que não eram do povo de Israel, para que o evangelho chegasse às demais nações da terra. Deus levantou, aqui eu preciso mencionar isso, nesse mês comemora-se 500 anos da Reforma Protestante. Deus levantou Martinho Lutero, que é tido como o iniciador da Reforma Protestante, apesar de que na história nós vemos outros precursores do mesmo movimento,
Mas levantou Martinho Lutero para escrever suas 95 teses, trazendo a igreja de volta para salvação pela fé, mediante a graça de Deus, e que o justo deveria viver e ser salvo pela fé, conforme a palavra de Deus diz no livro de Romanos, e também no livro de Abacuque. Deus, Ele levanta homens e mulheres para momentos na sua história, para que a história seja transformada, para que a história seja mudada, para que vidas sejam abençoadas. E quando a gente pensa em Jesus, Jesus é o maior líder que a humanidade já conheceu. Mesmo pessoas que não têm um apelo religioso reconhecem isso. Não há uma pessoa no mundo que tenha sido escrito tantas canções, tantos livros, tantas reflexões a respeito dos seus ensinos e dos seus pensamentos. Não há uma pessoa no mundo em que se tenha feito tantas obras de arte, tantas pinturas. Não há uma pessoa que tenha influenciado o mundo da forma que Jesus influenciou. Ninguém. Se nós pensarmos, não considerarmos o fato de que Jesus é Deus, mas apenas como líder humano, não houve ninguém como Ele. Ele é o maior líder que o mundo conheceu. E é por isso que Jesus é o referencial para nós em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas. Jesus é o nosso modelo. Jesus é a referência para aquilo que eu e você podemos viver. Aqueles que estudam a alma humana também consideram Jesus foi o ser humano mais equilibrado que existiu. Mais equilibrado nas suas emoções, mais saudável. Ele é referência no trato com as pessoas, ele é referência no trato com as lutas, com as tentações, com a oposição, com as críticas. Ele é referência para nós como um ser humano pleno e integral. Ele é nossa referência. É interessante que a Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Cristo, que Ele é o primogênito de uma família de muitos filhos, semelhantes a eles, que são os seus discípulos da sua igreja. Ele é nossa referência. E Deus colocou isso no nosso coração, porque nós estamos realmente vivendo um tempo muito especial. Vivemos um tempo muito especial. E Deus me lembrou daquela palavra de Paulo, que você também conhece, 1 Coríntios 11:1, onde o apóstolo Paulo diz para a igreja em Corinto: sede meus imitadores, ou tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo é reconhecido como um dos homens que mais influenciaram o mundo ocidental. E ele foi tão significativo porque ele imitou a Cristo. E ele viveu o projeto de Cristo para a sua própria vida. Eu sei que você pode pensar, quando eu introduzo essa mensagem, você diz assim: pastor, o senhor não me conhece. Eu tenho passado lutas tão difíceis. Eu tenho enfrentado tantas dificuldades. Eu tenho sofrido muito. E o senhor vem me falar de que Deus quer me usar? Eu não estou lidando nem com a minha própria vida. Eu não estou conseguindo nem resolver os meus próprios problemas. Como é que eu vou poder abençoar alguém? Como é que Deus pode realmente me usar ou me levantar para abençoar pessoas? Eu quero que você saiba aqui nessa noite, em nome de Jesus, que enquanto você vive o plano de Deus, você experimenta o plano dele na sua própria vida. Quero mais uma vez enfatizar isso, que enquanto você vive o melhor de Deus em abençoar pessoas, em servir a Deus servindo pessoas, você experimenta também o melhor de Deus na sua própria vida, no seu próprio coração, na sua própria casa, nos seus próprios dilemas e nas suas próprias necessidades. Nosso chamado é para imitar Jesus. E eu queria que nós olhássemos alguns trechos do Evangelho de Jesus, da perspectiva de liderança. Porque todos nós aqui somos uma influência na vida de alguém. E todos nós fomos chamados para liderar. Você diz: pastor, onde está isso? Bom, Jesus disse que os seus discípulos são a luz do mundo. E uma das qualidades da luz é que ela traz direção. É por isso que os navios nos oceanos, nos mares, precisam de um farol, para os guiar de forma segura ao porto. A luz tem também o senso de direção. Se eu e você somos luz deste mundo, eu e você somos luz nessa sociedade. E eu e você temos então o papel de trazer rumo, direção, de sermos influenciadores. Peter Drucker, o pai da administração moderna, ele dizia que liderança é influência. Eu e você somos influenciadores na nossa geração. E se você não reconhece isso, não é questão se estamos influenciando ou não. Nós estamos. A grande questão é se nós estamos influenciando positivamente ou negativamente. É se nós estamos influenciando para abençoar pessoas, para inspirar pessoas a viverem o melhor de Deus, para inspirar pessoas a construírem suas vidas sobre a palavra de Deus,
a palavra imutável de Deus que permanece para sempre, se nós estamos inspirando pessoas a viverem com as suas vidas com significado e propósito no amor de Cristo. Então eu queria destacar aqui, se nós devemos imitar Jesus, quais são algumas características que eu podia compartilhar com você nessa noite da liderança de Jesus, do que Jesus viveu. Eu queria que você entendesse que essa palavra tem um aspecto de ser muito prática, eu espero que seja assim, pelo Espírito de Deus, em situações que nós vivemos no nosso dia a dia. Então eu queria destacar apenas algumas características. Nós poderíamos passar anos meditando nas características de liderança de Jesus. Há livros e livros escritos sobre isso, mas eu queria destacar algumas delas. Primeiro, foco nas prioridades. Se nós queremos imitar Jesus, para vivermos o plano de Deus e o melhor de Deus para a nossa vida e abençoarmos pessoas, nós precisamos ter foco nas prioridades. Eu sei que quando talvez você vê essa frase, talvez você já feche o filtro, porque você não gosta muito de ouvir isso. Na verdade, a gente tem umas resistências sobre questão de prioridades ou de foco. Mas isso é extremamente necessário, porque Jesus nos ensina isso. Observa comigo o Evangelho de João, capítulo 4, verso 34. Jesus parou para atender a mulher samaritana no poço de Jacó. Os discípulos haviam ido comprar comida, e quando eles voltam, além deles se surpreenderem com Jesus conversando com uma mulher, porque não era permitido na sua cultura, ainda mais que Jesus era judeu e a mulher era samaritana, uma estrangeira, mas também conversar publicamente com uma mulher não era permitido, havia também a questão de que eles trouxeram a comida, e eles queriam que Jesus se alimentasse. Mas olha o que Jesus diz, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Jesus tinha foco na prioridade do reino, em fazer a vontade do Pai. E ele diz assim, a minha comida é essa. Agora não é hora de eu comer com vocês. Agora é a hora de eu fazer a vontade do meu Pai. Esse é meu alimento, essa é a minha comida. Quando ele foi questionado pelos judeus, porque ele curou alguém no sábado, Jesus manteve a sua prioridade de realizar o trabalho do Pai, a despeito da oposição das pessoas. Em João capítulo 5, verso 17, quando ele foi questionado, Jesus respondeu para os seus opositores, ele disse, meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Ouça essa frase, nosso Deus e Pai está trabalhando até hoje. Ele está trabalhando neste mundo, Ele está trabalhando na sua vida, se você tem aberto o seu coração. Ele não parou de trabalhar, Ele continua trabalhando. E Jesus diz assim, meu Pai está trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Eu vou curar no sábado, todos os dias são para o Senhor. Eu vou fazer a vontade do meu Pai, a despeito da oposição de vocês. Jesus tem foco nas suas prioridades. Um outro texto interessante é em João capítulo 6, versos 14 e 15. Jesus havia feito o milagre da multiplicação de pães, e o povo queria fazer dele um rei. Mas olha a atitude de Jesus. O texto diz que depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Observe aqui, por favor. Jesus não veio para ser um rei político, instalar um reino social. Não. Jesus veio como Salvador e Senhor da humanidade, como Salvador do mundo, operar o plano de redenção de Deus, salvar pecadores, levar pessoas ao reino de Deus. E quando a multidão queria fazer, não, você vai ser o nosso rei, Jesus se evadiu, foi para o monte, foi ficar sozinho, foi orar, foi alinhar seu coração com o coração do Pai, porque Jesus tinha foco nas prioridades que eram estabelecidas para Ele. Ele tinha alvos definidos para a sua vida, Ele não ia se envolver com aquilo que iria tirá-lo da prioridade do Pai para a sua vida. Agora, um último texto que eu queria compartilhar nesse ponto. Jesus está ensinando uma multidão, e o texto de Lucas 12 diz o seguinte, que alguém no meio da multidão disse para Jesus, mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. E respondeu Jesus, homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Quem me designou? Olha o próximo versículo. Então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou a parábola. Que parábola? Essa parábola, a parábola daquele homem que tem uma colheita maravilhosa. Ele aumenta os seus celeiros e ele diz, eu vou desfrutar de toda a minha riqueza. E Deus diz assim, essa noite pedirão a tua alma e o que você tem, com quem vai ficar, o que você vai fazer com isso. Observe aqui, Jesus está ensinando, e um cara quer que ele resolva um problema pessoal. Mestre, resolve o problema da herança, meu irmão não quer repartir comigo. Jesus não se envolve com isso. Ele, pelo contrário, ele aproveita a oportunidade para ensinar um valor do reino. Ele diz assim, galera,
Ele já aproveita o gancho para ensinar todo mundo, cuidado com a ganância. O valor de uma pessoa não está nos bens que possui. E aí ele conta uma parábola. Eu tive uma experiência muito semelhante com essa de Jesus quando eu era pastor na cidade de Maringá, alguns anos atrás. Havia 2 primas na igreja, elas eram primas, eu nem sabia disso. E havia falecido uma tia que não tinha filhos e que tinha deixado vários bens. E essas primas, cada uma tomou um partido de um lado da família, e elas então começaram a discutir. E a família começou a brigar por causa da herança da tia que havia falecido. Então uma dessas irmãs da igreja me procurou. Pastor, o senhor precisa nos ajudar. A outra prima está fazendo isso. Eu ouvi toda a história. Gastei horas ouvindo, tentando orar e resolver o problema com a pessoa. Depois ouvi o outro lado. E sabe de uma coisa? Eu estava diante de um problema sem solução. Eu nem sabia como ajudar. E em crise, lendo o Evangelho, apareceu esse texto para mim. Falei, puxa, aleluia, Jesus, como é bom meditar na palavra. Falei, se nem o Senhor se envolveu para resolver o problema da herança de alguém, quem sou eu para me envolver com isso? Chamei essa irmã e disse assim, olha, Jesus não se envolveu com isso, eu não vou perder meu tempo, não vou gastar tempo com você nisso, eu não sei o que fazer, não tenho o que fazer. Vocês é que devem pensar no que Jesus ensina nessa parábola. E eu ministrei a parábola e o valor do reino de Deus para essa pessoa, para essas pessoas. Olha aqui para mim. Alguns de nós estamos sofrendo porque nós nos envolvemos com problemas que são dos outros e não os nossos. Muitas vezes eu atendo gente aqui na igreja, filho querendo resolver o problema do casamento dos pais. O problema do casamento dos seus pais é dos seus pais, não é seu. Talvez você diga assim, mas peraí, a gente não tem que ajudar as pessoas, pastor? Tem. Você tem que ajudar as pessoas desde que você não perca suas próprias prioridades. Tem filho que vai ajudar o casamento dos pais e estraga seu próprio casamento. Tem pais que vão tentar ajudar o casamento dos filhos e estragam seu próprio casamento. O valor fundamental da sua vida, se você é um cristão, é que você tem que zelar pela tua família e pelo teu casamento. E você vai ajudar as pessoas desde que você não destrua seu próprio casamento, a sua própria vida e as prioridades de Deus para você. Alguns de nós sofremos porque carregamos fardos dos outros que nós não fomos chamados para carregar. Muitas vezes nós somos manipulados pelo clamor de uma pessoa, querendo transferir um problema dela para as nossas mãos. Você nunca viu isso acontecendo, eu sei, mas tem muita gente sofrendo com isso. Isso não acontece na sua vida, mas acontece na vida de muitas outras pessoas. Talvez alguns de nós que estamos aqui, estamos sofrendo, porque queremos resolver assunto que não é nosso. Não é nosso. Você destrói sua paz na tua casa, você destrói sua família, você destrói suas prioridades porque você está querendo resolver o problema dos outros, que Deus não te mandou resolver. Então eu quero que você entenda o seguinte, nós já ouvimos nossa avó dizer assim, que a gente ensina as pessoas a pescar, mas a gente não fica pescando para as pessoas. Eu e você temos a oportunidade de sermos referência, ensinarmos com a nossa vida, vivermos as prioridades do reino de Deus e ensinarmos os valores do reino de Deus. Mas entenda uma coisa, se você tem a disposição de ajudar, ajude as pessoas com amor, com paciência, com oração, mas não negocie as suas prioridades. Não negocie os seus valores. Não negocie o que Deus chamou você para fazer. Porque clamor tem para todo lado. Necessidades há em todas as partes. E se você for querer atender tudo, você vai negociar as suas prioridades. Se Jesus se colocasse à disposição para atender esse problema pessoal, ele ia deixar prioridades que eram da vida dele, do ministério dele, do propósito da vinda dele nesse mundo. E nem Jesus fez isso, apesar de amar as pessoas como nenhum de nós amamos as pessoas. Você entende isso que eu estou dizendo? Eu e você precisamos viver valores fundamentais na nossa vida. Ninguém vai viver bem, ninguém vai ser realmente efetivo no que constrói, se não tem foco nas suas prioridades. Se você aqui é casado, teu foco é glorificar a Deus com o seu casamento e com a sua família. E qualquer coisa que venha arrastar você do seu casamento, deve ser avaliada com muito bom senso e diante de Deus em oração. Você deve manter-se fiel ao seu casamento. Há pessoas que querem ter tempo com os amigos, tudo bem, não é errado você ter tempo com um amigo, mas isso está prejudicando o seu casamento, aquilo que deveria ser prioridade para você. A paz, se nós temos filhos, irmãos, nossos filhos são prioridade diante de Deus e devem ser na nossa vida. Eles são prioridade. E eu e você devemos avaliar em cada área, se nós temos focos naquilo que é prioritário. John Maxwell, que é um grande autor de liderança, ele diz, ninguém pode ser indeciso e eficiente ao mesmo tempo. Escute isso, ninguém pode ser indeciso e eficiente ao mesmo tempo.
Você não vai ser eficiente como pai, como marido, como esposa, como mãe, como filha, como filho, como servo de Deus na sociedade, ou mesmo na sua área profissional, na sua área acadêmica, se você não tiver foco nas suas prioridades. Foco nas suas prioridades. Deixa eu compartilhar rapidamente algumas atitudes que revelam falta de foco. Por exemplo, quando nós não estamos mantendo os compromissos assumidos. Alguém que não cumpre aquilo que se comprometeu a fazer, é alguém que está revelando que não tem foco na sua vida. Porque ele se envolve com tantas coisas e não dá conta de cumprir o que diz que tem que fazer. Quando alguém começando sempre algo novo. Você conhece pessoas que estão sempre vivendo a ilusão de se começar um projeto novo, isso vai salvar as suas vidas. Então ela quer começar um projeto novo, um trabalho novo, um novo amor, uma nova casa. Meu Deus do céu, eu conheço pessoas que estão morando em casa e querem morar em apartamento. Estão morando em apartamento e querem morar para casa. Quer na casa, meu Deus, não para quieto. Sempre querendo alguma coisa que vai viver um novo projeto, que vai resolver o problema que ela está enfrentando. Pessoas que querem sempre começar algo novo. O cara começa em inglês, aí deu um mês, eu quero fazer francês. Aí ele começa o francês, ele quer agora fazer um curso de informática. Aí ele começa a informática, ele quer aprender violão. Aí ele começa violão, eu quero começar bateria. Aí ele vai bateria, ele quer ir para o cavaquinho. Ele não, sempre começando um novo projeto. Sempre coisa nova, ele está sempre envolvido em coisa nova. Porque não tem foco nas suas prioridades. Terceiro, uma pessoa que se preocupa mais com a opinião das pessoas do que a respeito do que Deus pensa sobre ela. Alguém que tenta agradar todo mundo nunca vai viver prioridades. Nem Jesus agradou todo mundo, você sabe disso. Quero dizer uma frase para você aqui. Alguém que se preocupa mais com a opinião das pessoas do que o que Deus pensa a seu respeito é idólatra. Quando eu me importo mais com o que as pessoas pensam ao meu respeito do que o que Deus pensa a meu respeito, eu estou idolatrando a opinião das pessoas e colocando essas pessoas acima de Deus. Eu sou chamado a viver os valores do reino de Deus. O que Deus tem para o meu propósito, em amor e graça. Quer pessoas compreendam isso ou não. Vou amá-las, mas não vou negligenciar minhas prioridades. Então, alguns passos bem práticos sobre essa questão de foco. Eu e você precisamos desenvolver e seguir prioridades. Você marido, você esposa, estabeleça suas prioridades, o que é inegociável no nosso casamento, o que nós não abrimos mão no nosso casamento. Você pai e mãe, o que é inegociável na educação dos meus filhos, dos nossos filhos, nós não abrimos mão. Segundo, estabeleça um estilo de vida disciplinado. Ninguém que não tem disciplina vai viver com foco em prioridade. Ser um bom pai, irmãos, não é de qualquer jeito. Qualquer um é pai de qualquer jeito. Agora, um pai que investe nos seus filhos, tem tempo, ora, precisa de disciplina. Ser marido de qualquer jeito, qualquer um é. Agora, um marido que cuida, que respeita, que nutre sua família, sua esposa, é diferente. Nós precisamos de disciplina para viver isso. Nós não gostamos dessa palavra, mas é verdade. Nós precisamos. E terceiro, foque na sua área de paixão e força. Deus criou você de forma singular. Você tem uma área de paixão. Cada um de nós aqui temos áreas específicas que nós somos apaixonados, que nós vamos render mais e que Deus vai nos usar para fazer diferença na nossa geração. Então descubra isso, foque na sua área de paixão e viva para a glória de Deus. Seja um abençoador, você foi criado para fazer diferença. Viva isso intensamente, a sua fé será fortalecida, você vai estar vivendo o melhor de Deus. Alguém que vive assim, irmão, pode chegar no final do dia cansado, exausto, mas em paz com Deus, consigo mesmo, porque está vivendo o melhor de Deus para a sua vida. Segunda área que nós devemos imitar Jesus em relação à sua liderança é o compromisso com a excelência. Compromisso com a excelência. Eu vou usar uma expressão assim que os adolescentes usam mais, os jovens, mas Jesus era um cara que era 10. Olha o que a Bíblia diz em Marcos 7,37. Diz que o povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: Ele faz tudo muito bem. Ele faz até o surdo ouvir o mudo falar. As pessoas olhavam para Jesus e diziam assim: Jesus faz tudo muito bem, Ele faz tudo com excelência, tudo Ele faz bem. É interessante isso, as pessoas reconhecerem, Jesus fazia tudo muito bem. Olha o que diz Marcos 12, diz: a grande multidão o ouvia com prazer, Mateus 7 diz: porque os ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. O que Jesus fazia, Ele fazia muito bem, e nós devemos imitar Jesus. Nós também devemos buscar um compromisso com a excelência. Devemos também construir isso nas nossas vidas pessoais, na nossa família, no nosso casamento, na nossa vida profissional. Porque esse compromisso com a excelência inspira as pessoas e as abençoa. E faz com que a gente viva o melhor de Deus.
eu acho interessante quando a gente pensa sobre isso, porque há alguns sinais, né, de quando a gente não está vivendo essa questão da excelência. Por exemplo, as pessoas que fazem as coisas por fazer, que vivem a lei do mínimo esforço. Nós vivemos numa geração assim. Eu estava dizendo agora de manhã, irmão, qualquer pessoa que tem um compromisso com a excelência vai se destacar nesse mundo, vai brilhar, porque nós vivemos numa sociedade que apregoa e que vive a lei do mínimo esforço. Então, quando eu e você temos esse compromisso, nós vamos abençoar pessoas e vamos viver melhor. Um outro sinal de alguém que não tem compromisso com a excelência é que não tem noção de ritmo. É alguém que entra num projeto com toda a energia, com todo o coração, dá o máximo de si, e depois, ao longo do projeto, ele vai diminuindo, chega quase morrendo no final, ou nem termina. Ele não tem um nível de ritmo, de começar num ritmo adequado para poder terminar bem e terminar as suas tarefas, os seus alvos, o seu trabalho com excelência. Outro sinal é não ter planejamento. Ninguém é excelente se a gente não planeja, ou se a gente não realiza o que foi planejado. Eu sei que todos nós sofremos com isso, irmãos, mas Jesus nos inspira a buscarmos sermos excelentes, aproveitarmos o nosso tempo com sabedoria, conforme diz Efésios 5, a vivermos o melhor, focado em abençoar pessoas e glorificar a Deus com a nossa vida. A vida é muito corrida para todo mundo, e se eu e você não tivermos valores inegociáveis, nós vamos sucumbir no meio da mediocridade das pessoas e desse mundo. Nós vamos sucumbir no meio do desânimo, nós vamos sucumbir no meio da forma em que as pessoas tratam assuntos tão importantes e relevantes para as suas vidas. Nós não vamos imitar Jesus, vamos imitar o mundo. Vamos imitar o mundo. Quando eu digo sobre excelência, irmãos, quero que você entenda que excelência ela é vivida em amor. Porque tem muita gente que apregou excelência, mas fica olhando as pessoas de cima para baixo, julgando os outros. Não é isso que eu estou dizendo. Excelência é um compromisso que você tem perante Deus, de fazer o melhor para a glória de Deus, em amor, e abençoar pessoas. Excelência não significa que nós não cometemos erros, que seremos bem-sucedidos em tudo. Significa que em cada situação nós vamos procurar fazer o melhor de todo o coração. Também não significa que nós vamos passar a trabalhar como paranoicos ou perfeccionistas extremos, mas que nós vamos viver o desejo profundo do nosso coração de sempre honrar a Deus. Quem busca excelência sem amor se torna extremista religioso. Os fariseus na época de Jesus e muitos hoje são extremistas religiosos porque eles querem serem excelentes em agradar a Deus, mas sem amor pelas pessoas. E não é isso que Deus nos chama. Deus nos chama a buscarmos excelência sim, mas em amor para a glória dEle. Então, queria deixar alguns passos práticos sobre esse assunto. Procure concluir as coisas com excelência, porque a qualidade nunca é casual, ela é sempre resultado de intencionalidade. Procure construir as coisas com excelência, fazendo o melhor com o seu coração. A Bíblia diz que nós devemos fazer as coisas como se nós fizéssemos para o próprio Cristo, não para as pessoas. Isso deve ser uma marca de alguém que é cristão e que honra a Deus. Segundo, realize mais do que é esperado. Mais do que é esperado. Eu me lembro de um empresário na cidade de Maringá que eu conversava, ele abria a empresa para a gente pregar o evangelho para os funcionários. E ele me contou a experiência dele do primeiro emprego. Ele foi trabalhar numa loja de departamentos e ele foi contratado como empacotador. Então ele chegou 10 minutos antes das 8 horas da manhã e quando o encarregado chegou, ele se apresentou, né, e se dispôs ao trabalho. O encarregado virou para ele e disse assim, vai lavar os banheiros. Ele foi lavar os banheiros. No segundo dia de trabalho, ele chegou mais cedo, antes do encarregado. E quando o encarregado chegou lá, ele se dispôs para o trabalho. O encarregado falou assim, vai lavar os banheiros. Ele disse, eu já lavei. Eu já lavei. Alguém que faz mais do que se espera. Como nós precisamos de pessoas assim hoje, irmãos, na nossa sociedade. Você sabe, tem empresa que o pessoal sai às 18 horas. Se cair uma bomba às 17h58, não mata ninguém lá. Porque o cara não trabalha para ser excelente, ele trabalha pelo horário. Ele trabalha pelo salário. Ele não trabalha para fazer o melhor, a despeito se as pessoas estão reconhecendo ou não. Compromisso com a excelência. Terceiro, comece onde você está hoje e faça algo excelente. Amanhã você vai trabalhar, irmão, irmã, trabalhe para ser luz de Jesus. Trabalhe para dar testemunho, trabalhe para inspirar pessoas, trabalhe para abençoar gente. Aonde você está hoje? A excelência é construída ao longo da vida, não é do dia para a noite que a gente busca esse valor, que a gente vive isso. Você vai cozinhar amanhã para a sua família, cozinhe com excelência.
Ah, só tem arroz, feijão e ovo frito. Faça o arroz, feijão e ovo frito mais gostoso que você pode fazer. Você vai visitar alguém, levar o amor de Jesus, vai liderar seu grupo pequeno, faça com excelência, o melhor que você puder fazer. E quarto, defina a excelência dentro da sua realidade, não da realidade dos outros. Não se compare, não fique competindo com ninguém. O teu compromisso é com Jesus e com você mesmo, em ser a melhor pessoa que você pode ser, em fazer da melhor forma que você pode fazer. Porque Jesus nos inspira a isso. Tudo que Jesus fazia era bem feito. Aleluia! Tudo que Ele está trabalhando na nossa vida, Ele faz com perfeição. Ele faz no seu amor, Ele faz na sua graça, Ele nos inspira. Ele é o melhor em tudo que Ele faz, irmãos. E Ele nos inspira porque nós devemos ser imitadores de Jesus. Por favor, não queira ficar na média. Não queira também ser acima da média. Seja o melhor que você pode ser para a glória de Deus. E, sobretudo, seja tudo o que Deus quer que você seja. Imite Jesus, viva o melhor e abençoe pessoas. Em último lugar, queria destacar a capacidade de finalizar as tarefas. Capacidade de finalizar as tarefas. Jesus, Ele nos ensina sobre isso. Observe que o Evangelho de João, capítulo 13, verso 1 diz: diz, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus amou os seus discípulos, amou as pessoas até o fim, não é pela metade, não é 90%, nem 99%, é até o fim. O que peguei para fazer, eu vou concluir a tarefa. Olha o que Jesus mesmo diz em sua oração ao Pai, Ele diz em João 17, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Jesus disse, Deus Pai, eu glorifiquei o Senhor, porque eu concluí a tarefa que o Senhor me deu para fazer. Você começa uma coisa nova no seu casamento, não, agora eu vou investir tempo com a minha família. Não, pastor, agora eu vou sair uma noite por semana com a minha esposa. Vai bem uma semana, pois você já não, acabou de novo. Perdeu o pique. Não, eu vou orar com os meus filhos toda noite, pastor. Você orou 3 dias, no 4º dia você orou mais ou menos, o 5º dia você parou. Porque a gente não realiza as coisas, não conclui as coisas. Não concluímos coisas. Como isso é triste. Eu me lembro de ter conversado com um casal um tempo atrás aqui da igreja, eu não me lembro o nome deles agora, mas eles estavam vivendo uma situação com o filho, eles estavam me dando um testemunho, que o filho havia feito uma inscrição, se eu não me engano, para o curso de informática. E aí ele se inscreveu, o curso era mais ou menos de 1 ano, deu ali perto de 1 mês, o filho já queria desistir. E eles não deixaram o filho desistir. Eles disseram, filho, você pode nunca usar isso, nunca trabalhar com isso, mas uma lição você vai aprender na tua vida, que quando você começa uma coisa, você tem que concluir. Isso nós queremos que você aprenda. Isso nós queremos que você aprenda. Vocês sabem, quem está na faculdade aqui, quantas pessoas começaram com você na faculdade? Quantas? Quantas começam todos os anos? Quantas? Nós vivemos num mundo assim. Observa mais um texto sobre Jesus, eu queria terminar com esse texto. Você conhece. Jesus é nosso referencial. Olha o que a Bíblia diz. Também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Vamos correr com perseverança, vamos terminar a corrida, irmãos. Vamos combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. Olha o verso 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Por quê, irmão? Que nossos olhos devem estar nele, porque ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Ele terminou tudo o que tinha que fazer, ele morreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou o 3º dia, agora ele dá a destra de Deus Pai na posição de autoridade, mas porque ele concluiu tudo. Olha o verso 3, pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem se desanimem. Alguém cansado aqui nessa noite? Alguém desanimado? Deus está dizendo assim, olhe para Jesus. Ele foi oprimido, ele sofreu oposição, ele tinha todas as razões para desistir da cruz. Todas, mas não desistiu. Ele glorificou o Pai, concluindo a obra que ele tinha para fazer. Ele glorificou o Pai. Quem não completa as tarefas, vive sempre buscando soluções mágicas. Ele sempre quer alguma coisa que resolva todo o problema de uma vez. Por isso ele não conclui nada que ele inicia. Ele inicia muitas atividades ao mesmo tempo. E aí ele se vê fazendo tanta coisa que não consegue concluir as coisas adequadamente. Ou ele está sempre atrás do futuro,
Eu vou fazer isso um dia, eu gostaria, eu faria, eu levaria. Mas não vê que no presente ele tem que se concentrar para concluir as tarefas que estão nas suas mãos. Eu queria concluir essa palavra dizendo assim: quem é que pode viver como imitador de Jesus? Quem já rendeu o coração a Ele. Eu não consigo focar nas prioridades. Eu não consigo me comprometer com a excelência em todas as coisas. Eu não consigo finalizar tudo que eu começo. Não consigo. A não ser que Jesus esteja reinando no meu coração e me capacitando pelo poder do Espírito. Aí sim eu posso viver uma vida no poder sobrenatural de Jesus. Eu sei que alguns aqui somos mais disciplinados que outros, temos mais esforço pessoal, mas mesmo assim, todos nós, para vivermos uma vida com pleno significado e propósito, para vivermos o melhor de Deus e para abençoarmos pessoas, nós precisamos de Jesus reinando no nosso coração. Nós precisamos da habitação do Espírito, do poder do Espírito, para sermos luz do mundo.